tudo bem? Eu sou a professora Fran e hoje eu estou aqui de arco e flecha para contar mais uma história para vocês. O nome da história de hoje é Canelas Verdes, da autora capixaba Mariane Góes Silva, com ilustração de Gisele Góes. Este livro, Canelas Verdes, você encontra em todas as bibliotecas escolares da rede municipal de Vila Velha. É muito bom ler um livro que nos fala sobre a diversidade cultural da nossa terra, mesmo que de maneira lúdica, através de uma literatura literária. Mas sempre é muito bom saber um pouco mais sobre a nossa diversidade e a pluralidade que formam os nossos povos, as pessoas nas nossas escolas e na nossa terra capixaba. Se eu fosse trabalhar este livro com uma turma, uma das opções que eu usaria seria fazer a mediação da leitura, ou seja, eu leria este livro na íntegra para os meus alunos, porque tem uma história bem legal e as imagens são belíssimas. São imagens que retratam bem toda a história que acontece, que se passa no livro. Mas, como meu objetivo aqui hoje é fazer uma contação de histórias, eu optei por usar o recurso dos objetos durante a minha contação. Eu trouxe hoje alguns objetos indígenas e alguns objetos que eu fiz, que eu produzi, e alguns outros objetos que eu agreguei para essa história. Então, a dica para vocês, professores, ao trabalhar com essa história indígena ou outras histórias, seria trazer, se vocês tiverem acesso, objetos da cultura indígena para o conhecimento dos alunos, para que eles possam se aproximar mais dessa cultura, né, dessa coisa que a gente fala sobre o indígena e que às vezes fica tão longe do nosso aluno. Então hoje eu trouxe aqui um arco e uma flecha, que para mim caracteriza bem a capa do livro. E também eu trouxe alguns outros instrumentos musicais que também são da cultura indígena. Então essa é a dica de hoje, professores. Se vocês tiverem acesso a objetos indígenas para enriquecer as histórias, a literatura literária a ser contada para os seus alunos, sejam textos literários ou outros tipos textuais, traga os objetos ou perguntem a algum aluno se tem algum objeto indígena em casa, né? Se um dos nossos objetivos ao trabalhar literatura literária indígena é fazer essa aproximação com a nossa cultura, com a nossa identidade, talvez alunos que sejam descendentes de indígena tenham esses objetos e possam compartilhar esse conhecimento, né, essa vivência com a gente também. Seria muito legal. Também uma outra sugestão muito bacana é trabalhar a culinária indígena. Por que não trazer, né, para essas aulas, quando a gente vai ler um texto indígena, não trazer algumas receitas indígenas? Pamonha, bolo de fubá, canjica, banana assada, vários alimentos que nós utilizamos hoje na nossa, né, na nossa alimentação, na nossa comida, nossa cultura, são alimentações que vieram da cultura indígena. Então seria uma ótima maneira de trabalhar também esse texto, né? Sugestões, né? Em língua portuguesa a gente já vai trabalhar a leitura literária dos Canelas Verdes e por que não trabalhar também um texto de receita, um portador de textos de receita. Em matemática podemos trabalhar as quantidades que existirão nessa receita para fazer um delicioso prato indígena. Em história trabalharemos a história do nosso município, Vila Velha, quando os Canelas Verdes, quando os índios estavam aqui, quando os portugueses chegaram. Na geografia, podemos trabalhar essa localidade, a localidade da qual o livro fala, o texto fala, que é a chegada dos índios aqui em Vila Velha.
Em artes, podemos confeccionar vários objetos indígenas e outros, né? Eu trouxe para ilustrar aqui a minha história, eu confeccionei esse navio em papelão. É uma ótima sugestão para trabalhar até o 6º ao 9º, que você aguça a criatividade desses alunos, né? E aí, vamos construir um navio? Outra sugestão para trabalhar também artes é esse objeto de som que eu produzi com material reciclável e sementes. Eu gosto muito de trabalhar a sustentabilidade na produção dos meus materiais. Então aqui, ó, uma garrafa PET, aqui para segurar esse instrumento musical, né, que seria esse chocalho. Aqui tem um rolinho de papel higiênico, né, eu cortei, diminuí ele, colei, e para enfeitar isso tudo eu trabalhei tecidos. Então isso aqui seria mais ou menos para produzir um som de um maracá, que é um instrumento musical indígena, e seria uma opção para trabalhar também em artes com os alunos. Essas foram as sugestões de hoje para trabalhar o livro de leitura literária Canelas Verdes. E agora, vamos à história! Era fim de tarde em Vila Velha, quando Cauã, um índiozinho de 10 anos, chegou esbaforido no pomar. Pai, mãe, corram até a praia! Parou um barco gigante e não pararam de sair homens esquisitos de lá de dentro. Sem entender nada, Maiara e Rudá se olharam e questionaram Cauã. Do que você está falando, Cauã? Que história é essa? Eu estava brincando na prainha e vi um barco gigante se aproximando. Escondi-me atrás do jacarandá e fiquei só observando. São homens com braços brancos, rostos vermelhos queimados pelo sol e as canelas verdes. Rudá, disse a Maiara. A criatividade deste menino não tem tamanho. É cada coisa que ele inventa. Homens brancos com canelas verdes? Mal acabaram de falar e ouviram o alerta da tribo. Índios passavam em fila com chocalhos e sinalizando com uma fumaça. Era sinal de perigo. Rudá pediu para que a família se recolhesse na aldeia e seguiu os índios. Normalmente, os perigos eram os animais ferozes, grandes tempestades com raios e chuvas de granizo, mas dessa vez seria diferente. Chegando à prainha, o índio Rudá se deparou com aquela enorme caravela. Ele nunca tinha visto um barco tão grande. E homens cobertos por muita roupa, muito cabelo, barbas, chapéu, desciam no raso, andavam com dificuldade até a areia e acabaram de chegar de Portugal para colonizar o Brasil. Realmente, aquela cena para os índios era muito esquisita. Os portugueses estavam com o rosto bem queimado pelo sol e vestiam blusas de manga comprida. E as canelas, que eram verdes, eram algas que grudavam quando caminhavam da embarcação até a areia. Portugueses e índios estavam espantados. Ambos estranhavam a figura um do outro. Portugueses cheios de roupas e os índios sem nenhuma pecinha de roupa sequer. Além disso, ninguém entendia uma palavra do que o outro dizia. O sol se pôs, mas na aldeia ninguém dormiu. Os índios passaram a madrugada em claro. Alguns dias se passavam e os portugueses estavam cada vez mais inseridos na aldeia de Vila Velha. Mas o cacique, com sua sabedoria, e o pajé, com sua espiritualidade, sentiam que havia algo de muito errado.
O tempo foi passando e aos poucos os índios começaram a perceber que os portugueses estavam dando ordens aos índios jovens, usando-os para realizar tarefas diferentes das tarefas que estavam acostumados a fazer. Se os índios não tomassem uma atitude, em breve a tribo se tornaria escrava de um povo que acabara de chegar. Muitos índios resolveram fugir para o norte, mas o cacique não achava que fugir era a melhor solução. Não era justo fugir da sua própria casa. Por isso, o cacique reuniu todos os índios e falou: esses canelas verdes estão se mostrando uma ameaça a nós. Assim como uma tempestade que pode destruir as plantações, nossas casas e levar os nossos bens. Então, a partir de hoje, colocaremos esses canelas verdes para correr daqui. E os chocalhos apoiaram o cacique. E assim começou a luta entre índios e portugueses. Os portugueses nunca tinham visto os índios tão furiosos. Decidiram entrar em suas caravelas e atravessar a Baía de Vitória. Talvez do outro lado da baía o clima fosse mais calmo. Aliviados, os índios comemoraram e a aldeia de Vila Velha voltou a ser como era antes. Pelo menos até a chegada da próxima caravela.